Fala galera, eu sou o Eduardo. Eu sou o Rodrigo e esse aqui é o Canal Vamos. E hoje a gente vai fazer um top 10 das 10 maiores duplas da seleção brasileira, segundo o Canal Vamos, né? É lógico. Na 10ª posição, a gente tem uma dupla aqui, que é a única dupla que está em atividade ainda e que estão aqui por causa do ouro olímpico que conquistaram. Talvez seja um pouco polêmica, né? Um pouquinho polêmica. Na opinião de vocês, mas a gente decidiu porque a gente acha que o ouro olímpico é uma proeza muito grande que muitos craques não conseguiram ganhar. Então, a nossa 10ª posição, Neymar Júnior e Gabriel Jesus. A dupla que também brilhou nas eliminatórias da Copa de 2018, mesmo não tendo um sucesso tão grande na Copa, conquistou o ouro olímpico inédito em 2016 aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã. E a gente já teve grandes craques tentando ganhar essa medalha de ouro. Por exemplo, Bebeto, Romário, Ronaldinho, Roberto Carlos, Rivaldo, Dida e incontáveis outros craques tentaram conquistar essa proeza, mas não conseguiram. Então por isso que nossa 10ª posição pra gente é mais do que merecido. Na 9ª posição das 10 maiores duplas da seleção brasileira, os dois últimos brasileiros que ganharam o prêmio de melhor do mundo pela FIFA, Kaká e Ronaldinho Gaúcho. Os dois foram campeões do mundo. Sim. O Kaká, ele era o jogador mais novo do elenco, ele foi ali pra ganhar experiência. Tem até aquela cena famosa dele no último jogo contra a Alemanha na final. Ele vai entrar, fica lá esperando desesperado e o jogo acaba, ele não entra. E o Ronaldinho, ele, apesar de não ter sido ele não foi o protagonista, mas ele foi muito importante. Ele decidiu o jogo mais difícil do Brasil. Mais difícil da Copa. Decidiu e foi expulso, né? Deu assistência, fez gol, foi expulso e isso é o Ronaldinho Gaúcho. Mas eles estão aqui pelo futebol apresentados como dupla. A partir ali depois de 2003 até 2006, né? O Ronaldinho Gaúcho que foi melhor do mundo em 2004, 2005. O Kaká que viria assim em 2007. Eles juntos na seleção deitam nas eliminatórias. Na Copa das Confederações é o auge deles. Só um título de Copa do Mundo. Só o título de Copa das Confederações. E na nossa posição acho que tá justo. Justíssimo, nosso número 9. Na nossa 8ª posição a gente tem uma dupla que infelizmente não ganhou nada com a seleção. Não ganhou nada também. Um título importante. Mas que tá aqui pelo futebol arte apresentado, o retrato. Foram dois cracassos da década de 80, Zico e Paulo Roberto Falcão. Os dois que são ídolos máximos nos clubes onde eles jogaram, eles são venerados por onde passam até hoje, que é incontestável. Futebol bonito, futebol arte, futebol como poucas vezes a gente viu o mundo jogar, comandados pelo Tele Santana, é bem verdade, mas os dois de uma qualidade absurda e por isso que eles foram escolhidos para a nossa 8ª posição. Só um adendo, que se não fosse o clubismo de Tele Santana, talvez a dupla pudesse ser Zico e Roberto Dinamite, ou seria uma excelente dupla. Mas o sino faz parte do futebol, então exatamente. Fica na nossa 8ª posição, Zico e Falcão. Nossa homenagem, nosso agradecimento aos dois. Bom, na nossa 7ª posição, a primeira dupla de laterais que vai aparecer por aqui, uma dupla que jogou simplesmente 3 Copas do Mundo juntos, que todo mundo acho que deve lembrar, Cafu e Roberto Carlos. Jogaram 3 Copas do Mundo e foram a 2 finais. Né? E era uma dupla incontestável, porque você ia escalar o Brasil, você Cafu e Roberto Carlos. Acho que todo mundo... fala 2 laterais, Cafu e Roberto Carlos. Acho que é algo que eles marcaram a época de tal maneira. Eles deixaram os brasileiros órfãos de laterais. Eu acho que desde que se aposentaram da seleção, o Brasil não achou ainda os laterais. A gente é bem verdade que a gente teve o Marcelo, que foi um dos maiores laterais do mundo, Daniel Alves. O Marcelo, infelizmente, nunca rendeu tão bem na seleção, o Daniel é o atual capitão nosso, mas ainda fica aquela sensação de que falta ali. Eu acho que, mais do que tudo, eles deixaram a gente muito mal acostumado. É verdade. Porque eles têm uma qualidade absurda, o Roberto Carlos é um dos melhores laterais de todos os tempos, fez gol em Copa do Mundo, então assim, realmente é muito difícil você superar o que eles fizeram pela seleção brasileira com um título, né, que foi 2002. Na nossa 6ª posição a gente tem uma dupla de camisas 10, mas que não puderam ser 10 na seleção deles por um pequeno detalhe chamado Pelé. Sim. Gerson e Rivelino eram os camisas 10 de São Paulo e de Corinthians quando foram convocados para a Copa de 1970. Tinha o Jairzinho, que era a camisa 7 do Botafogo, que é praticamente a camisa 10.
mas era impossível alguém nessa seleção ser o camisa 10 que não fosse o Pelé. E o Rivelino e o Gerson, eles quebraram um paradigma muito grande na seleção, porque diziam que não podiam jogar dois canhotos no meio campo, senão o time jogaria torto. Existe um preconceito com canhoto, né? Que não faz o menor sentido, né? Porque, por exemplo, laterais esquerdos destros, você conta um monte, Sim, né? Você tem recentemente o Lan, Kimmich, Maldini, Zambrota. Agora, fala um lateral direito canhoto. Não existe. Fala aí, comenta. Não existe, pode comentar aí. Então eu desafio você a comentar aqui embaixo agora um lateral direito canhoto bom. Não existe, é impossível. Eu não consigo lembrar de nenhum, a gente até pesquisou. Não existe, é muito difícil. E eles quebraram esse paradigma, mudaram o jeito de jogar, se adaptaram ao jeito de jogar e fizeram o time rodar. É um jeito muito inteligente, muito cadenciado, muito diferente. Era uma transição tática do futebol, passava do 4-2-4 pro 4-3-3. O Rivelino era meio esse ponta que virava o meia e deu super certo. Não precisa nem dizer o que aconteceu em 1970. Uma Copa do Mundo, a Copa do Mundo. A Copa do Mundo. Brasil. Que todo mundo fala que era a melhor seleção brasileira, a melhor seleção, o melhor time talvez de todos os tempos no futebol mundial. Bom, agora na nossa quinta colocação o sarrafo vai subindo, mas vai subindo, que a gente tá quebrando a cabeça, mas nela dois jogadores incríveis que fizeram história na seleção brasileira, você com certeza conhece os dois, Pelé e Jairzinho. São dois, a gente, aí voltando à nossa sexta posição, sim, jogaram juntos, faziam parte daquele timaço. Falar do Pelé até é difícil, né, cara? É difícil porque... melhor jogador de todos os tempos. O que ele fez naquela Copa do Mundo foi brincadeira, Não o que ele existe. fez no futebol foi brincadeira. E o Jairzinho ficou conhecido como furacão da Copa, na Copa de 1970, porque ele fez gol em absolutamente todos os jogos da campanha no Brasil de título. E isso quase aconteceu de novo um tempo depois, só que vocês vão descobrir mais pra frente aqui no nosso vídeo. Bom, e agora eu vou falar aqui de mais uma dupla de laterais. Dois laterais que revolucionaram a posição no futebol. Dois laterais que são bicampeões da Copa do Mundo, Djalma e Nilton Santos. O Nilton Santos ele é considerado um pioneiro porque ele, até então, no futebol, os laterais eles eram como zagueiros que jogavam aberto. Sim, eles não atacavam. Né? Isso, o Nilton Santos foi um dos primeiros a passar do meio campo. Faz um gol contra a Áustria em 1958, que dizem que ele foi levando a bola do meio campo e o Vicente Fiola, o técnico, ia xingando, volta, solta a bola, ele foi e fez o gol. E nessa mesma Copa de 1958, o Djalma Santos só joga a final. Ele só joga a final porque ele era reserva desse time ainda, de né? sorte, assume a titularidade na final e é o melhor lateral da Copa do Mundo. Cara, isso é inacreditável. Em um jogo, ele conseguiu ser eleito o melhor lateral da Copa do Mundo. Uma coisa interessante também é que o Djalma Santos, em 24 anos de carreira, ele nunca foi expulso. Então ele jogou numa posição que ele marcava, lateral, e nunca foi expulso. Em 62, os dois jogam como a dupla titular da seleção brasileira e são campeões. De novo. Quando a gente fala de laterais, não é naquele time, é no mundo, na história. No esporte, no futebol. Eles realmente revolucionaram a posição e é por isso que é mais do que merecido eles estarem aqui na nossa quarta posição. Dois títulos de Copa do Mundo é realmente um negócio fantástico. Bom, e agora começamos o nosso pódio aqui, a nossa terceira posição, uma dupla que a gente quebrou a cabeça, a gente não sabia em que posição ela ia ficar. É impossível não colocar ela como uma das maiores da história da seleção brasileira, Ronaldo e Rivaldo. Os caras foram campeões de 2002, Sim. como a dupla de 2002. Dupla. Deitaram, fizeram gol em todos os jogos como dupla. Aquilo que o Rodrigo falou mais cedo, que o jogador quase conseguiu repetir o feito de Jairzinho, foi o Ronaldo Fenômeno, ele só não fez gol nas quartas contra a Inglaterra, mas o Rivaldo fez. A dupla acho que é exatamente isso, quando um tá bem o outro vai lá e decide, então... Existe até um folclore de que existia uma certa briga entre os dois, de quem seria o artilheiro daquela Copa. Porque o Rivaldo queria ser artilheiro, o Ronaldo queria ser artilheiro, acabou sendo. Diz a lenda que o Felipão trancou os dois no vestiário e falou assim: é o seguinte, vocês têm que jogar pelo time, vocês têm que fazer gol, vocês têm que tocar a bola pro outro, e se vocês pararem de tocar a bola, vou tirar os dois do time. Não sei se o Felipão seria doido de fazer isso, mas a verdade é que funcionou, os dois jogaram como uma dupla, deram passe, Rivaldo deu passe na final, Rivaldo quase... Então, assim, deu muito certo essa dupla, trouxe o Penta pra gente. Levaram o Brasil à final de 2 Copas, ganharam uma, os dois foram melhores do mundo, jogaram no Barcelona, deitaram o Barcelona e acho que não tem mais muito o que falar, né? Ronaldo e Rivaldo. Ronaldo e Rivaldo na nossa terceira posição. Vocês devem imaginar já o que vem pela frente. Dando prosseguimento ao nosso pódio, na segunda posição, uma dupla que
por si só se apresenta. Quando você fala o nome de um, você lembra o nome de outro. Quando você fala o nome de outro, você lembra o nome de um. Romário e Bebeto. A dupla de 94. É até sonoro, né? Fala Romário e Bebeto. Romário e Bebeto. Parece que é só um nome, mas eles estão na segunda posição pela importância de ter tirado o Brasil da fila depois de tanto tempo. E eles, cara, eles carregaram, né? Sim, a gente, é lógico, o time era bom. O time era bom, um time não tem como o time não ser bom. Mas assim, se você for comparar talvez 94 com 2002, em 2002 o Ronaldo e o Rivaldo, eles tinham pessoas dando suporte, como foi o caso do Ronaldinho Gaúcho, que a gente já citou, jogou muito no jogo. Sim. Em 94, o Romário e o Bebeto, eles se destacavam muito ali em relação ao time. E eles decidiram todos os jogos praticamente, né? Tirando a final, que acabou sendo ali nos pênaltis. Obrigado, Roberto Baggio. E Tafarel. E Tafarel sempre. Tafarel aqui, ó, nosso mini craque. Está aqui, ó. Pelo que representa 94, né? 24 anos de espera, eu acho que essa segunda posição é muito merecida. Eles também foram medalha olímpica, ganharam a prata em C1 em 88 e ganharam a Copa América, teve no Brasil em 89, né? A última antes de 2019. Também deitando os dois, né? Jogando demais. Jogando muito. Jogando muita bola. Então, assim, acho que é meio incontestável essa segunda posição pro Romário e pro Bebeto. Bom, e é legal dizer também que o Romário, em entrevista, disse que é a melhor dupla que ele fez na carreira dele. O jogador que ele mais gostou de jogar na carreira dele foi o Bebeto. Então, assim, o Romário que já fez dupla com um monte de craques por aí, Edmundo, Laudrup, Stoichkov. Disse também que talvez se ele tivesse jogado com o Ronaldo mais tempo pela seleção, eles podiam... Existem também as duplas que não estão aqui no nosso top 10 porque elas não aconteceram por muito tempo, mas que tinham um potencial absurdo. Romário e Ronaldo... Possivelmente, se tivesse jogado em 98... E 2002 também. Em 2002. Poderia ter jogado. Poderia ser talvez a maior dupla da história da seleção brasileira. Mas... Então Romário e Ronaldo poderiam estar aqui, com certeza absoluta, pela qualidade absurda dos dois. Tanto que um está em terceiro e outro em segundo nessa lista. E a realidade é Romário e Bebeto com a segunda posição. Bom, agora o nosso primeiro lugar ele é o concurso, né? Ele é aquele que não se discute, aquele que todo mundo tem a mesma opinião. Se você não tiver a mesma opinião, você comenta aqui embaixo, mas eu acho muito difícil que isso aconteça. Justifique. A dupla que nunca perdeu pela seleção brasileira jogando junto, Pelé e Garrincha. É o maior jogador da história, Pelé. Futebol. E o Garrincha, que algumas pessoas que viram os dois jogar, algumas pessoas acham que o Garrincha jogava mais. A gente não vai discutir quem jogava mais, mas a partir do momento que pessoas sérias questionam isso mostra a qualidade que o Garrincha tinha. E eles jogaram 40 jogos juntos pela seleção, foram 36 vitórias, 4 empates, 55 gols marcados, os dois só, a gente não tá contando o resto do time. Eram em competições que o Brasil nunca tinha ganho, então, assim, o que hoje é jogar uma Copa do Mundo pra gente, o Brasil já ganhou 5, naquela época eram jogadores que, o Brasil nunca ganhou uma Copa do Mundo, os caras foram lá e ganharam. Então, assim, eles colocaram a seleção brasileira no mapa. Sem dúvida nenhuma. Acho que dá pra dizer isso, porque Pelé e Garrincha realmente revolucionaram o futebol brasileiro e acho que não tinha como eles não estarem no primeiro lugar do nosso top 10. Fora, assim, você quer falar, 2 Copas do Mundo. 58, os dois jogando demais, o Pelé com 17 anos, 62 o Pelé se machuca, aí o Garrincha fala, beleza, e bota a Copa do Mundo nas costas e leva e traz pra cá. E depois o Pelé vai ganhar mais uma em 70, e a estreia e despedida deles pela seleção é contra o mesmo adversário, contra a Bulgária. Sim. Em 1958 a estreia, o jogo do Pacaembu, 3-1 pro Brasil. E a despedida no primeiro jogo da Copa do Mundo 66, o Brasil ganha por 2-0. Aí no jogo seguinte, contra a Hungria, é a única derrota do Garrincha, que o Pelé não tava. E na última partida contra Portugal, o Brasil perde de novo. Aí o Garrincha não tava jogando, o Pelé joga e sai machucado, caçado pelos portugueses. E talvez se eles tivessem jogado em alto nível em 66, o Brasil podia ter um tetracampeonato seguido, que seria a coisa mais absurda da história do futebol. Aí eles não iam entrar na dupla, né? Eles só iam falar assim, a gente ia ter que fazer um vídeo só pra eles, né? Top 10 momentos dos dois. Exatamente. Inclusive, isso é uma boa ideia. É uma ótima ideia. E agora sim, encerramos o nosso top 10. E a gente fala pra vocês, gostaram aqui do nosso quadro? Se vocês gostaram, deixe o seu like aqui embaixo. Se inscreve no nosso canal, que vão ter várias listas que a gente vai fazer. E comente aqui embaixo o que você gostaria de ver, que é muito importante pra gente fazer um Carnaval cada vez mais próximo de você e cada vez mais parecido com o que você quer ver. Beleza? Muito obrigado por ter assistido a gente e vamos!